De preços ao consumidor, que mede a inflação oficial do país, subiu 0,18% agora no mês de novembro. Foi o menor para o mês, isso desde 1998. A gente está acompanhando esse cenário da economia, né, que muda também alguns aspectos para a população e, claro, também de olho nas eleições, que tem tudo a ver com economia, segurança, que a gente também vem falando. O Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro, também acompanha esses dados da economia. Vamos falar um pouquinho disso também com os nossos comentaristas? Temos ele já? Vamos chamar o Henrique Kriegner e o Cristiano Vilela, que seguem conosco nessa manhã. Então, inflação subindo 0,18% agora no mês de novembro, Kriegner, com uma alta do setor aéreo. Como que a gente pode pensar um pouco nesse cenário? No ano, o resultado do IPCA acumula uma alta de 3,92%. Realmente, Soraya, esse é um número bastante preocupante, porque a expectativa é de que, de fato, a inflação reduziria, e reduziria por conta aí do aquecimento do mercado, que acontece, é típico, né, de fim de ano. Então, os boletins já estavam indicando, e nós tivemos, de fato, uma redução, uma estagnação, seria a melhor palavra para dizer, do crescimento da inflação nos meses de setembro e outubro. Novembro começou a mostrar sinais de aumento e agora chega a essa conclusão. Então, é uma situação preocupante, é algo também que nós falávamos mais cedo aqui no Jornal da Manhã sobre a questão dos desafios que o governo vai ter no ano que vem. A questão da segurança pública, a questão da pauta econômica, em especial a questão inflacionária, porque isso impacta também na taxa de juros, que tem impacto direto no poder de compra do cidadão, e isso reflete na urna. Obrigada, Kriegner. Antes da análise do Cristiano Vilela, vamos voltar lá para o Rio de Janeiro, para o Rodrigo Viga. Pronto, já está ao vivo aqui conosco para ele trazer mais detalhes sobre esses dados do IBGE, né, Viga? Queria fazer até um contraponto, viu, Soraya? Mais uma vez, bom dia para você, para o Nonato, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Essa alta já era esperada na passagem de outubro para novembro, de 0,09 para 0,18. Ainda assim, essa taxa de 0,18% é menor para meses de novembro desde o ano de 2018. E tem boas notícias dentro desse resultado do IPCA do mês de novembro. Essa taxa de 0,18 vem um pouquinho abaixo da previsão do mercado, que estava apostando em 0,20. E em 12 meses, essa é a grande informação do IPCA do mês de novembro. Acumulado até novembro, taxa acumulada em 12 meses até novembro de 4,46%, ou seja, encaixada pela primeira vez no ano de 2025 dentro do teto da meta. E aí, a gente começou a fazer conta por aqui, conversei com o Fernando Gonçalves do IBGE, que ele me disse o seguinte: para a meta ser cumprida nesse ano de 2025, diferentemente do que aconteceu em 2024, o cenário é o seguinte: para ficar dentro do teto da meta é algo mais fácil. A inflação de dezembro tem que ser de, no máximo, 0,56%. Agora a inflação está rodando em 0,18%. E em dezembro do ano passado foi 0,52%. Para ficar dentro do centro da meta é impossível, não dá mais. Teria que ser uma inflação em dezembro de menos 0,89%. O que tem se vislumbrando para dezembro desse ano? Pouquíssima coisa. Até a bandeira tarifária, que estava em vermelha 1, agora em novembro e outubro, passa a ser amarela no mês de dezembro. Ou seja, é uma notícia positiva. E aí também tem algumas medidas lá de Belo Horizonte, alguns governadores e prefeitos vão começar a reduzir preço de tarifa de ônibus, vão até conceder tarifa zero de ônibus em algumas cidades, em algumas capitais brasileiras, enfim. Então, ao que tudo indica, pelo que eu conversei com as fontes do IBGE, são enormes as chances da meta de inflação ser cumprida nesse ano de 2025, diferentemente do que aconteceu no ano passado. Mas vai ser o centro da meta? Vai ser 3%? Não. Vai ser o teto da meta, que é de 4,5%. Hoje já estamos em 4,46%. E para que a meta seja cumprida no seu limite, no seu teto, a inflação de dezembro, repetir aqui, tem que ser no máximo de 0,56%. Uma importante informação, um dado relevante nessa chamada super quarta. Tem decisão de juros nos Estados Unidos, por lá é quase que certo que os juros serão cortados nesta quarta-feira e logo mais o Copom vai se manifestar, vai se pronunciar sobre a nossa taxa Selic, que é de antes fosse 0, alguma coisa, né? Que é de 15%, maior patamar desde o ano de 2006.
mas a tendência é que mesmo com esse IPCA relativamente positivo, não haja um corte na taxa básica de juros. Saberemos somente no início da noite desta quarta-feira. Dentro dessa alta inflacionária, tem um número positivo e uma perspectiva de cumprimento de meta agora em 25, minha cara Soraya. É aquela luzinha ali no fim do túnel, né? Vamos aguardar. Obrigada, Viga, pelas suas informações. Deixa eu chamar o Cristiano Vilela para a gente fechar e arrematar esse tema. Portanto, inflação subindo 0,18%. Vilela, na sua avaliação, é um resultado positivo ou ainda preocupa? É melhor que a gente veja com um pouco mais de cautela. Olha, você vê que o governo vai conseguindo, que o Estado brasileiro vai conseguindo cumprir aí, pelo menos no teto da meta fiscal, fazendo com que se encaixe realmente a inflação na casa dos 4,5%. Esse índice, ele faz com que pela primeira vez a gente consiga baixar um pouquinho esses 4,5% e gere essa expectativa. Agora, o que fica demonstrado com tudo isso? Que a forma como o Banco Central vem conduzindo a política econômica com taxa de juros altas, excessivas, ela acaba sendo importante para desfazer a política totalmente despreocupada com o aspecto fiscal que o governo tem desenvolvido ao longo desse ano. E, aliás, ao longo desses 3 anos do atual governo. Então, nesse sentido, apesar de um remédio amargo e muito criticado pelo governo, mas o Banco Central vem tomando essa medida que vem, agora, nesse momento, mostrando efeito. Algo que não foi conseguido em 2024 e agora, se tudo continuar correndo dentro desses números que foram colocados, teremos finalmente um ano de 2025 fechando dentro da meta fiscal.